Deus abençoe, irmãos. Nós vamos meditar em São João capítulo 14, versículo... São João 14, verso 6 em diante. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Senhor Deus, o mundo no qual vivemos estará inexcusável diante do Senhor pelas obras que foram realizadas, porque em cada tempo o Senhor tratou com um povo, com uma nação, e finalmente o Senhor trata com a sua esposa, que já tem saído, tem separado de todo o demais sistema e tem casado com o sistema de Deus. Estamos certos disso, Pai, que deixamos o sistema do papai, da mamãe, do titio, mas estamos agora no sistema do grande Pai Celestial, que é o esposo, é o Criador. E para este conhecimento, Pai, só gente que tem revelação e que nasceu para isso. Tem gente que nasceu para ficar cega, Senhor, nunca enxergar a verdade. Mas tem gente que nasceu para ver a verdade e nunca ficar cega. Estamos agradecidos por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus e dois anjos. A gente parece que só muda o título, o conteúdo é o mesmo. Só muda o título. Vai mudando os títulos. Deus fez carne, a palavra encarnada é a luz da era, e
Agora, Deus e dois anjos, é a mesma coisa. Em cada época, Deus teve que ser visto. Para Deus ser visto, ele tinha que ser palpável, tinha que ser um corpo. Desde o princípio, foi assim. Ele veio do grande e eterno e se manifestou numa luz, logo numa teofania, e depois ele veio em carne no homem chamado Jesus. Hoje é fácil crer em Jesus, não é difícil. Todo mundo está crendo. Porque Jesus hoje já está num outro homem. E depois que Deus levou o profeta, Jesus esconde na sua esposa. E fica escondido nela. Porque a mulher tem o marido escondido nela. Creio que é São Pedro ou São Paulo que fala sobre isso. Tendo o esposo velado no seu interior. Aonde ela vai, o esposo está com ela, que está dentro dela. E a questão de estar corporalmente, pode estar e pode ainda flertar por cima dela, por cima dele, porque é corporal. Mas quando ele está dentro dela, ela não flerta mais. O problema de flerte é porque está lá de fora. Tem muitos crentes que têm Jesus andando com eles. Enquanto Jesus anda com eles, eles olham outra coisa. Eles olham para todo lado. Mas se Jesus estivesse dentro deles, então seria diferente. A questão dos erros, das infidelidades, é porque um não está dentro do outro. E o correto é a esposa dentro do marido, o marido dentro da esposa. Isso daí é o natural. Para que em cada lugar que for, ela aparece na frente de artista, na frente de qualquer gatinha. E ele aparece na frente também de artista, de qualquer gatão, como o mundo chama. Mas tem que estar dentro, precisa estar dentro. Estando dentro, você não tem jeito de ser infiel, porque já está dentro. Enquanto estiver por lá de fora, é infiel. O marido é infiel à mulher, a mulher é infiel ao marido. A igreja é infiel a Cristo. Mas quando Cristo entra nela, está dentro dela, então, ao olhar, é Cristo olhando pelo olho dela, porque Cristo está nela. É o marido olhando pelo olho da mulher. É tão difícil isso, não é? A mulher olhando com o olho do marido. A hora que nós vivemos tem que ter uma proteção. E a proteção é Cristo em vós, esperança da glória. Porque a proteção foi Cristo no profeta. Aí depois que o profeta partiu, é Cristo em vós. Se fala muito em Cristo na igreja, mas as pessoas esquecem de ver que antes que Cristo esteja na igreja, Deus esteve em Cristo. Hoje vamos continuar dizendo, mas é Cristo na igreja. Sim, mas se você não tiver a revelação primeiro, que foi Cristo no William Branham, você não terá e nunca conhecerá a revelação de Cristo na igreja. Porque Cristo primeiro tinha que vir num homem para depois vir numa igreja. Como Deus veio em Cristo para depois Cristo vir na igreja. Cristo veio num homem para depois Cristo vir na igreja. Não pode ser diferente. Sempre é a manifestação de Deus. Foi por isso que ele disse, eu e o Pai somos um.
Não adianta querer ver separados. Eles não estão separados. Quando Deus está manifestado na terra, Deus não está separado. Deus é uma deidade e é uma unidade. Porque Ele está num corpo. O Espírito, o grande Criador, agora num corpo. Você não pode separá-lo. Você não pode querer ver um separado do outro. Foi o que Filipe quis ver. Jesus falou sobre o Pai, mas ele deixou bem claro isso daqui para nós. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, não é ninguém vai para o céu ao Pai. É ninguém vem, porque o Pai não estava no céu, o Pai estava na terra, em carne. A oração de Jesus é: Pai nosso que estás nos céus. Mas quando Jesus falou com os apóstolos, com seus discípulos, ele estava mostrando o Pai na terra. O Pai estava na terra. Para você saber que tem um Pai no céu, você tem que vê-lo na terra. Você tem que ver Deus, o Pai, na terra. E Filipe já teve uma percepção das testemunhas de Jeová, de uma dualidade em Deus, de duas pessoas. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O Senhor fala sempre no Pai e a gente nunca viu Ele. Eu tenho vontade de ver Ele. Se o Senhor me mostrar Ele, acabou, não precisa mais nada. Basta, chega. Jesus disse: Estou. Irmãos, o homem fala uma coisa e Jesus parece que responde outra. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus não disse assim: o Pai está convosco. Ele diz: estou. Ali era o Pai falando, mas usando as cordas vocais do Filho. Estou há tanto tempo convosco. Já faz anos que nós andamos juntos e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como que você quer ver o outro? Não existe isso, Filipe. Eu e o Pai somos um. Eu, corpo, Pai, Espírito, somos um. E é isso que é a igreja de Cristo. A igreja é carne, Cristo e Espírito, somos um. Isso é que é Deus no profeta, é Cristo no profeta. O profeta é carne, Jesus Cristo e Espírito são um. Irmão Brano e Jesus Cristo são um. Eu e Jesus somos um. A igreja e Cristo são um. Amém? Isso você vê que é o Espírito no corpo. Não é como marido e mulher. Marido e mulher, eles são, os dois são uma só carne, mas são duas pessoas. Não é assim entre Cristo e a igreja. Cristo é Espírito, a igreja é carne. Então aí forma uma pessoa. É Cristo manifestando na carne da sua esposa na terra. Quando ele esteve no profeta, era Cristo manifestando no corpo do Filho do Homem. Cristo, o Filho do Homem. William Branham era o corpo, a carne do Filho do Homem. Porque Jesus não desce mais naquela carne, aquelas mãos cravejadas, aqueles sinais de cravos. Não. Desta vez, Jesus veio num homem igual nós mesmos. Não teve sinais de cravo, não. Jesus usou sapato. Desta vez, o Filho do Homem. Você quer ver o Filho do Homem? O Filho do Homem usou sapato dessa vez. Da outra vez foi sandália. Quando o Filho do Homem esteve na terra, ele, em Jesus Cristo, ele usou sandália. E João testificou que ele não era digno de abaixar e desatar as alparcas, e não seus sapatos. Mas nesse tempo precisa de alguém que reconheça
Porque Deus não usou só sandália, Deus usou sapato. Aí as pessoas ficam, você até é doido mesmo. Mas essa é a verdade. Eu creio como está na Bíblia. Porque eu tenho que crer Deus em carne. Deus em carne é Deus no homem mortal. Você tem que ver isso, você tem que ter olhos para ver isso. E Deus vai te dar uma grande vitória, porque a igreja de Deus, ela tem a grande vitória, porque ela reconhece a manifestação do Filho do Homem em carne humana, comendo, bebendo, dormindo, caçando, pescando e andando de carro. Jesus andou num jumento. O Filho do Homem andou num jumento. Jesus Cristo andou num jumento em Jerusalém. Mas o William Branham, que foi o Filho do Homem, e o William Branham andou de carro. Misericórdia. Mas a gente tem que ver isso. Que tem gente que não enxerga isso. Pobre, cego, nu, laodiceano, e não sabe. Foi assim que Deus fez. Quando ele veio na terra, seu púlpito era um barco. Ele tinha o prazer de pregar nas praias da Galileia para o povo naquelas relvas. Mas desta feita, o Filho do Homem veio em carne outra vez e ele usou púlpitos. Púlpitos mesmo, ele usou púlpitos, usou igrejas. Falou com o povo, discerniu o pensamento, as intenções do coração. Quem era que fazia isso? Era o Filho do Homem. E esse Filho do Homem estava saindo a voz da onde? De um corpo mortal, de um homem. De um corpo mortal chamado William Branham. Era Deus em carne. Deus andando por nossas ruas. Quando o Filho do Homem veio pela primeira vez em Cristo, ele não casou, nem no físico, ele não casou, porque ele tem um casamento espiritual com a sua igreja, ele tem uma esposa. Mas você tem que ver o Filho do Homem vindo no oeste. Quando o Filho do Homem veio no oeste, manifestou em carne humana, você não esperava, ou sim esperava, que esse Filho do Homem viesse com as mãos cravejadas, com a testa furada, a fronte furada, da coroa de espinho. Isso ele fez quando esteve na terra. Mas quando ele veio no outro vaso para manifestar, cumprindo o final do ministério do Filho do Homem na terra, no entardecer, ele não veio com mãos cravejadas. Ele tomou um novo corpo. Ele pegou outro corpo. E é isso, vocês esperavam que o Filho do Homem viesse e vocês olhassem para ele e dissessem assim: "Oh, meu amado Senhor Jesus Cristo, o Senhor está aqui." Vocês esperavam que o Filho do Homem manifestasse assim, para vocês enaltecê-lo, engrandecê-lo. Mas ele não prometeu vir assim. Ele prometeu vir assim como foi nos dias de Ló, assim como foi nos dias de Noé. Assim será, assim, do mesmo jeito, igual. Os dias do Filho do Homem, os dias do Filho do Homem. Vocês esperavam ele vir de uma forma espiritual. E é por isso que vocês erraram, porque ele veio em carne. Ele veio de uma forma tangível, física. Esperávamos de um jeito e ele veio de outro. Israel esperava o Messias descendo por umas escadarias de ouro do céu e chegando na sinagoga de Anás, de Caifás, e dizendo: "Oh, meus filhos, aleluia, cheguei, eu sou o Messias."
Messias. Não. Ele chegou lá na manjedoura, chorando. Eles esperavam o Messias, um grande personagem. Quando veio um pequeno homem, eles esperaram um valentão que viesse e tomasse os reinos de Roma e desse todo o poder para os judeus. Não, ele veio e deu a vida primeiro para salvar. Ele morreu. Eles esperavam o Messias que viesse para reinar, mas ele veio primeiro para morrer. Agora ele está vindo para reinar. Mas vocês veem o trajeto. Antes dele vir para reinar, ele veio para morrer. Antes dele vir para reinar, ele veio em carne humana outra vez em William Branham. Esperávamos o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com anjos tocando a trombeta. E a gente então, olha, o Senhor Jesus está vindo, olha ali. Não, primeiro o Filho do Homem, já é Filho do Homem, ele vem na terra. Ele vem entre os homens, é Filho do Homem, ele vem na terra. Ele conversa com homens, ele come como homem. Ele veste como homem. As pessoas não têm podido ver a manifestação de Deus. Filipe podia ter olhado, dito, mas este aqui é o Pai? Ele diz, estou. Mostra-nos o Pai é Espírito. Jesus mesmo já tinha falado, porque Deus é Espírito, o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então não adianta você esperar vê-lo em pessoa, porque ele nunca manifestará em outra pessoa, senão na pessoa do Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Então, como eu vejo essa coisa mais clara, eu vejo Deus andando, eu vejo Deus comendo, eu vejo Deus hoje diferente do tempo dos judeus. No tempo dos judeus, eu via Deus montado num jumento. Hoje não, hoje eu vejo Deus montado num carro. Aleluia! Você sabe o que é isso? Isto é, ver o que Deus está fazendo no dia. A ciência mudou, a ciência desenvolveu, a ciência cresceu, a ciência evoluiu. O amor se esfriou, diz a Bíblia, por multiplicar. A ciência, o amor de muitos esfriará. Então o amor tem se esfriado, o amor de pai a filhos, de filhos a pais, de pastor para a igreja, de igreja para pastor, e assim por diante, do homem para o seu próximo, o amor tem se esfriado. E William Branham veio e diz, o verdadeiro amor só existirá na noiva de Jesus Cristo. Aleluia. Então você precisa ver Deus em carne. Outra vez, Deus em carne. Deus que geme, Deus que chora, Deus que cansa, Deus que sua. Amém. Deus que come, Deus que bebe, Deus que arrota. Deus com cólica, Deus com dor. Deus cansado, Deus dormindo. Mas aí vem aquele crente Bíblia e diz, está escrito na minha Bíblia que o nosso Deus não dormita. E Jesus dormiu na popa do barco. O Deus que não dormita é Espírito, mas quando ele está no homem, ele precisa de cama. Ele precisa de dormir. Deus não come, mas quando ele está no homem, ele come. E ele come bolo. Deus no homem não é adventista do sétimo dia. Se Deus em carne fosse uma denominação desta, se Deus em carne fosse sabatista, ele já ia chegando na casa de Abraão e dizia, Abraão, tem uma coisa, sabe quem eu sou? Eu sou o grande Jeová. Eu estou vindo da eternidade. Então, você já sabe o que fazer para mim. Não como carne de porco.
Não faz comida com gordura de porco, porque eu não como. Porque eu já proibi Moisés de fazer essas coisas, de comer essas coisas. Israel não pode. Então você sabe, eu sou aquele Deus que deu a lei para Moisés. Eu sou aquele Deus. Agora ele chega e me come carne também. Uma carne de vaca, uma carne de vitela. Ele chega, ele bebe leite. Ele come manteiga. E ele chega com os pés sujos. Quem podia saber que aquele é Deus? Só quem é revelado. Olha, você vê um homem de pé sujo, para você dizer que Deus está ali, você tem que ter revelação. Você vê um homem de sapato, para dizer que Deus está ali, tem que ter revelação. Você vê um homem de chinelo, como Jesus veio, de alpargata. Para você dizer que aquilo é Deus, você tem que ter revelação. E o que tinha revelação era o indivíduo chamado Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és a manifestação do eterno em carne. Tu és onde eu vejo o meu Pai celestial. Eu não me preocupo em ver o grande eterno em outro lugar. Eu estou olhando para Ele agora. Eu estou reverenciando Ele. E Pedro pôde dizer, Senhor, se és tu que vem sobre o mar, se és tu, manda-me ir ter contigo. Porque se é e tu andas, eu sou homem também, porque eu te conheço. Sou carne igual a sua. Eu ando também, porque se tu és e mandar eu andar, eu ando. Deus, de vez em quando, tem que tomar uns iletrados que não está engastalhado em nada e que não sabe nada, mas que pelo menos crê. Aí Deus pega aí. E Pedro, agora vocês têm que notar que Pedro parece que tinha um espírito jactancioso. E por ter esse espírito... Porque tem gente que é pobre, simples, não tem nada, mas é orgulhoso, é jactancioso, acha que quando tem uma coisa, tem muita coisa. E aí quer ser maior que os outros. E aí foi aí que Jesus passou uma rasteira nele. Antes Jesus, você sabe que era uma assombração. Andando sobre o mar, eles olharam e disseram, olha lá, um fantasma. Chamaram Jesus de fantasma. E Jesus perdoou eles. E a hora que eles chamam nós de fantasma, erva daninha, mas você está olhando de longe também, espera aproximar um pouquinho. Você não para nem para ouvir CD, porque a denominação fala para você não fazer, você não faz mesmo. Você não escuta Jesus, não escuta mesmo. Só quer Anás e Caifás, e vai para o inferno. A denominação diz, não escuta esses CDs. Eles dizem, nós não escutamos mesmo, porque a Bíblia diz, obedecei vossos pastores. Olha, se eu tivesse obedecido os pastores, em 1970, quando eu ouvi essa mensagem, se eu tivesse obedecido os pastores, eu estava no inferno. Eu estava perdido. Mas não é para obedecer. É para obedecer pastores que ensinam a verdade. Se não ensina a verdade, passai por cima deles. Atropelai-os. Pô, essa é a verdade. Se você vê que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja não crê, atropela a igreja. Mais vale a palavra do que a igreja. Se o pastor diz, não pode ser batizado em nome de Jesus Cristo, passa por cima dele, por cima de sua palavra, e creia na palavra. Para mim vale mais essa Bíblia do que qualquer homem com graus de doutorado em divindade. Amém. Bom, não estou... Amém. Mostra-nos o Pai. Interessante, a igreja eleita, vocês vão acompanhar que a igreja eleita talvez faz uma pergunta, a resposta vem, ela cala a boca, fica quietinha, isso é verdade, amém. Filipe não perguntou mais nada, ele falou, o Senhor mostrando o Pai para nós, basta. E a hora que Jesus falou, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, você não lê na Bíblia mais nenhuma vez Filipe entrando e dizendo ao mestre, eu ainda não conformei com aquilo.
Eu não entendi aquele negócio. Eu falei para o senhor mostrar o pai, o senhor falou, estou há tanto tempo. Não é, o senhor é o filho, eu pedi para o senhor mostrar o pai. O senhor me entendeu? Eleito é eleito, ele não combate Deus. Eleito é eleito, ele entende. Eleito é filho, filho entende o Pai Celestial. Estou há tanto tempo convosco. Ó, Filipe guardou tudo. Vamos embora, isso é verdade. Acabou, eu pensei que tinha outro. Ele está falando que o Pai está aqui. Ó. O Pai veio do céu e aqui está na terra. E quando ele veio na terra, ele é filho. E se ele nasceu de mulher, então ele é filho, ele é uma carne. Gente, você nunca coloca na cabeça que Deus Espírito é uma pessoa. A pessoa desse Deus Espírito é o Filho. Não existe outra pessoa. Ele veio daquela luzinha, daquele Logos, a teofania, da teofania ele se encarnou, era Jesus Cristo, e aquilo ali é para sempre. Outra vez, você chega ali e vê, quem me vê a mim, vê o Pai. Não espera chegar lá no céu, tem gente que está esperando chegar no céu, porque não vai chegar mesmo, né? Mas pelo menos esperam, né? Eles estão esperando chegar lá no céu e dizem, olha que eu chegar lá, eu quero dar um abraço no filho. O outro diz, olha, eu quero também abraçar o Pai. E o outro diz, eu vou abraçar o Espírito Santo. Mas como vocês vão dar abraço? Vocês vão ver aonde vocês vão abraçar. Vocês vão ver. Porque falta de revelação. Se você quiser abraçar o Pai, Filho e Espírito Santo, dá um abraço bem forte em Jesus Cristo e daqui está Pai, Filho e Espírito Santo. Quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Amém. Bom, isso é tão bom. Eu trouxe muita mensagem aqui, mas não vou ler, não dá tempo. Não tem jeito. Eu queria pegar só as mais fortes, onde a gente pode ver estas coisas mais claras, para ajudar a igreja. Deus e dois anjos. Deus e dois anjos veio lá na casa de Abraão. E Deus e dois anjos veio aqui no oeste outra vez. Deus e dois anjos. Quando Deus estava fazendo aquele trabalho através de Melquisedeque, aquele trabalho ele foi representado no sacrifício em Jesus Cristo. Mas quando ele veio manifestar a Abraão, ele veio em carne, Deus em carne, e vieram dois anjos com ele. Era Deus e dois anjos. Aquilo estava apontando para o que ia acontecer nos últimos dias, aquelas escrituras de São Lucas 17, 26 a 30, onde Jesus Cristo diz que assim como foi nos dias de Ló, seria também nos dias do Filho do Homem. Essas coisas já aconteceram, porque foi quando Deus no oeste manifestou num homem simples do campo, de uma família pobre, mas que deu lugar para Deus. Deu lugar, nunca bebeu, nunca fumou, por ordem divina. E quando ele quis desobedecer à ordem divina, por causa da namorada, porque tem hora que você arruma alguma coisa que você pensa que é de Deus, e não é. Que é quando você arruma, moça, aí vai começar nessas coisas, eu não gosto de entrar nessas. Mas quando você arruma um namorado, que ele engole você com salto alto, com batom e com tudo, e se eu fosse você, eu desconfiaria dele. Não está exigindo nada, eu desconfiaria dele. Rapaz, a mesma coisa é você. Será que não dá para perceber e ver o que é que Deus está fazendo? Olha a atuação, o trabalho de Deus. Veja Deus em cena, olha Deus em cena. Você quer um lar abençoado? Tem que ser um lar que os dois tenham o Espírito Santo agindo neles, e o Espírito Santo é a Bíblia Sagrada em carne, em você. O Espírito Santo é a Bíblia Sagrada
essas letras encarnadas em você. Se ele te aceita de qualquer jeito, ele não é um bom cristão. Se ela te recebe sem pagar dízimo, sem ser um rapaz dentro das Escrituras, do jeito que é, preciso pela própria palavra, ela não é uma boa cristã. Você não deveria casar com ela. Ah, pastor, mas já tem uns olhos, vai murchar. Ela tem um corpo, vai engrossar. Vai aumentar. E a palavra vai continuar sendo a mesma. A palavra não emagrece, não engorda, é a mesma. Se você quer uma igreja e quer ir para o céu e vai numa igreja que aceita tudo, se eu fosse você, eu sairia de lá correndo, porque isso não é céu, isso é caminho largo. E Jesus falou: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que andam por esse caminho e por essa porta. Oh, mas que grande povo! Oh, que grande multidão! Jesus, com aquele grupinho dele, ainda mandando 70 embora. Só com 82 ainda mandava 70 para ficar só 12. E depois ainda vira para os 12 e fala: vocês não querem ir embora também? Porque eu escolhi 12, mas um de vocês é o diabo. E ele não estava nervoso, não. Ele não estava agitado, ele não tinha mulher para discutir com ele. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não estava bravo na hora que estava pregando, agitado, com o sangue quente, porque tinha filhos fazendo bagunça em casa, jogando pedra na casa do vizinho. Não, manso, não tinha problema com menino, não tinha problema com mulher, não tinha problema com igreja, não pertencia a nenhuma ala, não era de nenhum companheirismo, era sozinho. Chegou a falar para o pai que ele estava sozinho: mas eu não estou só, pai, porque tu estás comigo. Mas ele se via sozinho, não tendo ninguém. Ele tinha 84, 83 discípulos, 82, manda um bocado embora, depois já fala para os outros: vocês não querem ir também? Já foi 70, não me entendeu, a terceira puxada. Vocês vão ver quando eu voltar em carne outra vez, eu vou surpreender os gentios. Era isso que ele ia mostrar: eu vou surpreender os gentios. Porque desta feita em Jerusalém surpreendeu os judeus, mas nos últimos dias, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, eu estarei na terra outra vez, eu serei o filho do homem novamente, eu me manifestarei, eu usarei bota, eu andarei de carro, eu caçarei, eu pescarei. Irmão, mas ali você vê Deus e dois anjos, Elohim na casa de Abraão, comendo, sem perguntar: o que é que você fez aí? Posso comer? Tem alguma coisa misturada aí? Não. Comendo de tudo. Paulo veio e diz assim: que é para nós comer de tudo que pôr na mesa, sem perguntar por motivo de consciência o que é aquilo. Tem gente que vai na sua casa, você já sabe que ele é, que ela é, então já vai lá e... Hoje, na verdade, todo mundo come óleo. Está fácil, né? Está fácil. Gente, mas Jesus veio na terra e ele não teve esse problema. João veio na terra
não teve esse problema também não. João parecia um louco, não comia, não bebia o que os outros comiam e bebiam. Jesus, ele disseram, isso daí é um glutão, come com os pecadores. Está tudo misturado. E ele teve que falar para eles, você sabe de uma coisa, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo ao arrependimento, e sim pecadores. Jesus sempre dava uma cortada neles. Irmãos, eu não dou conta. 150, Hebreus capítulo 1, parágrafo 150. Creio que é isso mesmo. Hebreus capítulo 1, parágrafo 150. Só um pedacinho. Eu disse, a Bíblia disse, 149. Certo pregador me disse algum tempo atrás, disse, irmão Bran, você na realidade não pensa que aquele era Deus, pensa. Eu disse, a Bíblia disse era Deus Elohim. Não é que eu penso não, a Bíblia disse que era Deus. Que ele era o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, correto? O doador de força. Irmão, se você crê no enviado de Deus, você não sabe o quanto você pode ser abençoado. Deus falou para ele, se você conseguir fazer as pessoas crerem em você, nem o câncer suportará a sua oração. E nada aguentou a oração daquele pequeno homem. Nada aguentou. Cada vez que ele abria a boca, as pessoas eram curadas. Quando ele ia para a Santa Casa visitar alguém, a enfermeira já dizia, hoje alguém vai receber alta. Certo? Talvez a hora que nós vamos hoje, ele diz, vai sair um fértil. Mas isso não me desanima também não, não deve te desanimar também não, porque Deus faz as coisas da forma certa. Era daquele jeito que tinha que fazer com Jesus, era daquele jeito que Jesus tinha que fazer em William Branham. Deus tinha que fazer daquela forma. Ele estava manifestado em carne para mostrar às pessoas como ele era. T.L. Osborne diz, Deus quis mostrar para nós com quem ele pareceu. Você dá uma olhadinha, um pequeno homem, como Deus pareceu com o homem daquele. E sim, ele quis mostrar para nós com quem ele pareceu. Olha no espelho e vê com quem Deus parece. Dá uma olhadinha. O grande El Shaddai, o doador de força, o que satisfaz. Amém. Eu me sinto religioso. Pense nisso. Aqui está ele agora. Eu vou lhe mostrar quem é ele. E então você verá quem é o Filho. Aquele era Jesus. Antes dele ter o nome humano Jesus. Ele diz, aquele era Jesus. Antes dele ter o nome humano, Jesus. Aquele que manifestou para Abraão era Jesus. Antes dele ter o nome humano, Jesus. Porque para ter o nome humano ele tinha que nascer. Ele tinha que vir em carne. E lá ele não tinha ainda nascido. Ele tinha manifestado em carne. Então, quando ele nasceu, seu nome é Jesus. Que quer dizer Salvador do mundo. Estava ali de pé na fonte aquele dia, e todos eles estavam bebendo, tendo as águas que haviam no deserto, e as coisas assim. Ele disse, eles estavam comendo maná. Alguém disse, nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Como é contar testemunho perante Jesus? Nossos pais comeram maná no deserto. Ele disse, cada um deles está morto. Irmãos, aqui foi uma pancada que o judeu recebeu, porque escutar que os pais, ele testificar que os pais comeram maná, e Jesus fala, mas eles são defuntos, estão separados do meu Pai Celestial. Hoje eles vão reivindicar, mas eu andei com o irmão Brana, eu tenho o chapéu do irmão Brana, não despreze isso não, muito bem, mas se não tem os selos que o irmão Brana pregou, você está perdendo tempo. Ou se eu tivesse também um pedaço do chapéu do irmão Brana, mas eu estou com a mensagem dele, está tão bom isso daqui. Isso daqui é tão bom, todo mundo fala de nós estamos sendo conhecidos no Brasil inteiro. Nós somos conhecidos, Franca ficou conhecida no Brasil inteiro, até fora do Brasil, por causa da mensagem da terceira etapa. Já viu? Tem um homem que está pregando que Cristo saiu do trono. Você crê nisso? Vou dizer, eu não. Eu sei que ele vai sair quando a noiva for arrebatada.
Então, está escrito na mensagem do profeta que Cristo saiu do trono foi para revelar selos, não para arrebatamento. Foi para revelar os selos. Ele tinha que sair da intercessão para poder ministrar o ministério do Filho do Homem. Amém. Bom, ele disse, e cada um deles está morto. Disse, eu sou o pão da vida, que vem de Deus do céu. Aquele que comer deste pão nunca morrerá. Eu creio que aquilo ali foi um grande tropeço. Os judeus olhavam Jesus, aquele homem empoeirado. Eles davam uma olhada nele, aquele homem magro, sem parecer nem formosura. Não havia nada nele que atraía a gente. O profeta Isaías estava certo quando escreveu Isaías 53. Não havia nenhuma formosura. Ele não era um galã com cabelo caído na testa, não. Ele não era um bonitão, não. Ele não tinha parecer, não tinha formosura. Olhamos para ele e desprezávamos. O desprezava. Mas ele tinha coisa que ninguém tinha. Ele tinha uma vida que ninguém tinha. Irmão Branham veio dizer assim, nunca houve na terra um que viveu como Cristo viveu. Não é bom isso? Disse bem, nossos pais beberam do Espírito, de uma rocha espiritual que havia no deserto, que o seguiu. Sabe de uma coisa? Nossos pais viveram lá perto de Mombrana, caçaram com Mombrana. Na verdade, eu acho que os que caçaram com Mombrana, capaz, quase todos já partiram. Foram bons homens que viveram com Mombrana, partiram, e eles estavam muito perto de Mombrana, como o irmão Neville. Ele sabia muito bem da manifestação do Filho do Homem. Sabia muito bem disso daí. Isso é Deus revelando para os seus. Mas quantos depois que o irmão Branham partiu? Olha aí, esses que sobraram, é difícil um que vem e nos mostre os selos, a revelação dos selos. É difícil. Mas deixa eu prosseguir para terminar. Ele disse, eu sou aquela rocha. Ele disse, nossos pais beberam da água lá do Espírito Santo, lá do deserto. Aí Jesus falou para ele, não, eu sou aquela rocha que eles beberam, mas morreram tudo. Não adiantou nem beber, morreram. Eles beberam, mas morreram. Eles comeram maná do céu, dos anjos, mas morreram. O povo come maná que desce do céu. Essa mensagem da terceira etapa, primeira, segunda e terceira, é maná do céu. Mas morre. Que adianta? Comer e morrer. Eu preciso ir mais avante aqui, irmãos, porque eu quero terminar com isso daqui. Ele simplesmente... Quando Deus estava para descer em carne. E rapaz, você glorifica a carne. É 163, Hebreus capítulo 1. Vamos até o 168. Vamos ver. Vamos nesse passado do tempo, que é do horário. E rapaz, você glorifica a carne, porém aquele espírito tem uma alma ali. Meu irmão, isso é correto, mas sua carne é simplesmente o pó da terra como o animal. Sua carne não é mais do que um animal. Sua carne. Escuta uma coisa aqui, porque isso aqui é forte. Sua carne não é nada mais do que o pó da terra e é um animal. Sua carne não é nada mais do que um animal. E se você cobiçar segundo as mulheres, cobiçar segundo a carne, e coisas que você vê, cobiçar as mulheres, cobiçar todas essas diferentes coisas, continua sendo um animal. Vocês estão olhando a coisa assim mais sincera? Se você olha nas mulheres e cobiça, você está olhando como um cavalo. Vamos falar mais claro aqui. Então ele fala como um animal, ele vai pôr até como um animal bonitinho, ajeitadinho, um cavalo sem entendimento. Porque lhe falta o principal. O Espírito de Deus te dirigirá e te colocará em um plano mais alto do que aquilo. Isto é exatamente correto. E se você, moça, mulher, vive uma vida vulgar e põe roupa provocante para chamar a atenção dos homens na rua, com aquele estilo de roupa e aquele corpinho requebrando e aquele salto alto, você não é nada menos do que um animal. Queríamos ouvir diferente, pregador. Queríamos que dissesse, sou um anjo. Mas não é do céu, é caído. É um anjo caído.
Gente, são espíritos que tomam nós temos que dar um jeito de pegar esses espíritos e burdoar eles. São espíritos que vêm para nós, eles querem corpos, são espíritos que estão vagando por aí. A hora que ele encontra nós assim com aquele desejo de cobiçar mulher, o demônio entra assim e diz aqui, ó outro animal aqui, vamos lá. Ela é assim mesmo, é isso mesmo, mete o olho. E depois ainda fala coisas ainda. O diabo faz o mesmo quando ele está propenso a isto, a ver corpos de mulheres que tem que ser atraente, que tem que chamar a atenção dos homens, porque o que chama a atenção do homem é a mulher. Não é uma vaca, não é um cavalo, é a mulher, porque foi ela que saiu dele, ela que é parte dele, ela que é a costela dele, ela que chama a atenção. É a igreja que chama a atenção de Cristo. Ela que é parte dele. Foi ela que saiu no Calvário através da água, sangue e vida. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Foi ali do Calvário, saiu ali para te formar, para me formar. Amém. Mais um pouquinho, é pesado. Você não poderia fazer isto. O Espírito de Deus te dirigirá e te colocará em um plano mais alto do que aquilo. Isto é exatamente correto. Esta grande teofania aqui de pé, aquele grande Deus Jeová, você sabe o que ele disse? Ele simplesmente inclinou, encheu a mão de átomos, apanhou um pouco de luz, derramou isto assim e foi. O irmão Branham sopra. Um corpo. Aí fez um corpo. E simplesmente entrou nisso. Isto é tudo. Disse, vem aqui, Gabriel. Aquele grande arcanjo foi o irmão Branham. Soprou. Deus fez aquele corpo e soprou. Entra aí, Gabriel. Vá ali. Vem aqui, Miguel. O anjo à sua direita. O irmão Branham. Soprou. Mostrando que Deus fez isso, soprou. A vida. Diz você, vá naquele. 167, Hebreus capítulo 1. Deus e dois anjos. Deus e dois anjos. Ele fez um corpo para ele. Do pó, luz cósmica, petróleo. E assim por diante. 16 elementos que formam o corpo humano. Deus fez um no tempo de Abraão. Fez para ele, fez para Miguel, fez para Gabriel. E diz para os anjos assim, vamos visitar Abraão, vamos lá. Vamos visitar Abraão. E ele foi e visitou Abraão, daqui a pouco comeu com Abraão. 3 bolos foi feito, foi mandado matar a vitela, comeram. Aí depois o Senhor ficou com Abraão e os 2 anjos, que é Billy Graham e Oral Roberts, desceram para Sodoma. Pregando entre os pentecostais, não falando nada com respeito à Santíssima Trindade, não dando nenhuma doutrina dessa, deixando a coisa do jeito que está mesmo, porque o fogo já está para cair, então você vai ficar desse jeito. Essa doutrina de 3 pessoas da Trindade já é desde o ano 320. Mas Deus veio em carne e falou com Abraão. Com Abraão ele manifestou o sinal do Messias. Para Abraão, ele conversou com Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Eu virei para você, você vai ter um filho. Sara riu atrás, na tenda. E Deus falou para Abraão, por que foi que Sara riu? Ela está achando que é impossível para Deus fazer alguma coisa? Olha, o espírito de discernimento messiânico. O que foi que aconteceu quando William Branham estava na terra? Era Deus, o Filho do homem, no homem. William Branham é homem, é carne mortal, mas Deus estava naquela carne para poder discernir os pensamentos e intenções do coração das pessoas. Deus e 2 anjos, foi lá, 2 anjos foi para Sodoma, mas Deus ficou com Abraão. 2 anjos foi para Sodoma, hoje, na Sodoma e na Gomorra. Billy Graham, Oral Roberts, 2 anjos de Deus, pregando para eles. E olha, ele tem um Billy Graham com o HM. Está no nome de Billy Graham, mas é 6 letras. Isso quer dizer, é um mensageiro para a igreja nominal, para as denominações, para o mundo. Mas aonde está o HM da esposa de Cristo? Onde está o HM que veio trazer uma mensagem de preparação? Estava em William Branham.
Brana, 7 letras. H-A-M. Olha o final do nome, H-A-M. Olha, Abraão, em inglês, Abraão, H-A-M. Olha, Elohim, H-I-M. Como chama aquela mensagem? 42? Abraão restaurado, 42. Irmão Branham veio e diz: H-I-M, H-M são parte do nome de Deus. E você tem que ver, ele é parte do nome de Deus quando o número dá certo. Porque o número 6 não mostra a parte do nome de Deus. É o número 7 que mostra a parte do número de Deus. Porque o número de Deus é 7. Amém. Amém? Então aqui está Deus e 2 anjos andar aqui em carne humana e beber o leite de vaca e comer manteiga tirada do leite e comer o pão de milho e comer o carne da novilha. 2 anjos de Deus. Assim diz a Bíblia. Este é Melquisedeque que Abraão encontrou na matança dos reis. Este é o Filho de Deus. Amém. E aí eu teria que terminar. O nosso tempo já esgotou tudo aqui. O desvelar você poderia encontrar também no 184, você poderia ver, e tem mais coisas aqui, meu Deus do céu, que poderia ser um bom alimento para você nesta hora. Tem tanta coisa. Hoje tem se cumprido essa escritura um pouquinho antes. Note agora cuidadosamente, está falando do filho prometido, um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal, não deve ser revelado o sinal do filho vindouro, a semente real de Abraão, que está esperando o filho real, tal como foi revelado ao pai Abraão, quem esperava o filho natural, nós esperamos o filho real, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes do filho real, teria que vir a manifestação do filho do homem. A manifestação do filho do homem é Deus e 2 anjos. Deus em carne em William Branham. Amém? Isto é a verdade. Deus em carne no profeta do dia. Esta é a manifestação do Filho do Homem. Deus e 2 anjos. Agora você vê Deus em você. Deus manifestado em você. Você é fraca, você é fraco? Sim, mas você ama a palavra, ama Deus, ama essa mensagem, crê na revelação dos selos, viu que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que a intercessão acabou, e que Cristo não é mais mediador, e que agora Ele foi chamado de Rei. Primeiro selo 24. Quantos parágrafos mais? Senhor, o que eu posso fazer, Pai? É apenas esmiuçar um pouquinho assim. E como eu não vivi naquele dia que o Senhor veio em carne, eu não vivi lá atrás, Senhor, há 2 milênios atrás, e quase, Pai, quase. Eu estou vivendo aqui agora, mas não consegui viver no entardecer quando o Senhor veio num homem na terra. Mas eu estou aqui vivendo quando o Senhor está na igreja, na sua esposa na terra. Deus, o Espírito Santo, em mim, em você, para podermos crer que agora o nosso ministério é levar esta mensagem que Deus vem em carne, é mostrar para o mundo que Deus vem em carne, que Ele revelou os mistérios numa carne profeta nesta era final. Obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o nosso único Deus e Salvador. Amém. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo meu mestre veio por mim, veio por mim, veio por mim,
Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação